Na Rádio Bandeirantes, eleições 2022. Agora, 8h26, pesquisa Datafolha, que foi divulgada no fim da noite de ontem para a presidência da República, indica, segundo o Datafolha, que a possibilidade de que a eleição termine no primeiro turno está mais distante. O Datafolha era um instituto que vinha indicando essa possibilidade de que os votos do ex-presidente Lula fossem numa quantidade de 50% mais um em relação aos outros todos somados. Isso agora está bem mais distante, segundo o Datafolha. Essa pesquisa Datafolha foi feita entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, com 5.734 pessoas em 285 municípios do país. Margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Já pega, portanto, os reflexos do horário político obrigatório no rádio e na TV, das sabatinas pelas quais os candidatos têm passado e do debate na tela da Band, na Rádio Bandeirantes, do pool de emissoras que aconteceu no último domingo. Nos números aqui do Datafolha, hoje o ex-presidente Lula teria 45% dos votos, tinha 47% no anterior. Jair Bolsonaro manteve 32% das intenções de voto, Ciro Gomes subiu de 7% para 9%, Simone Tebet subiu de 2% para 5% das intenções de voto. Soraya Tronic, Pablo Marçal, Felipe Dávila pontuaram com 1%. Brancos ou nulos 4%, não sabem indecisos apenas 2%. Cientista político Fernando Schiller, colunista aqui do jornal Gente da Rádio Bandeirantes, ao vivo conosco para analisar os números dessa pesquisa. Bom dia, Schiller. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Pedro, Sônia, Cláudio, nossos ouvintes? Olha, pesquisa sempre com aquela famosa observação, né, Thaís? Tem muita pesquisa, essa semana saiu um monte de pesquisa, MBA, CNT, saiu a pesquisa do IPESP, saiu a pesquisa Genial Quest, tem pesquisa para tudo que é gosto aí, né? Tem pesquisa que dá o presidente Bolsonaro na frente, tem a Paraná Pesquisa que deu basicamente 4% de diferença, e agora saiu a Datafolha com esse resultado aí, 13 pontos de diferença. A gente está focando muito na diferença, né? Então tinha 15 pontos, foi para 13 pontos a diferença entre o Lula e o Bolsonaro. O Bolsonaro ficou estagnado, 32%, e aí já entra a primeira questão, né? Porque, bom, tem os resultados da economia, teve o primeiro ciclo completo aí do Auxílio Brasil, mas nada disso parece ter, pelo menos no Datafolha, afetado aí a margem do presidente Bolsonaro. Vamos lembrar que nas outras pesquisas afetou, né? Pegar a pesquisa IPESP, por exemplo, a pesquisa IPESP mostrou uma diferença, um crescimento de 4 pontos na espontânea do presidente Bolsonaro e a diferença de 6 pontos. 6 pontos. A gente conversava com o nosso querido Antônio Lavareda aí no fim de semana, ele dizia assim, olha, observem a espontânea. A espontânea, ela pega o voto, vamos dizer, mais intuitivo, o voto direto, o voto mais seguro, né, do eleitor. Então, primeira observação na espontânea. Espontânea, 6 pontos diferentes. Então, 6 pontos numa pesquisa, 13 pontos de diferença na outra. De novo, o nosso ouvinte podia perguntar, mas quem é que está certo? É difícil saber, né? Na verdade, são metodologias diferentes. A gente sempre lembra, a Datafolha faz presencial, tem uma amostragem diferente na média das outras pesquisas, porque ela bota um peso maior nesse eleitorado de menor renda, então são clivagens de amostragem que acabam produzindo resultado. Não vou dizer aqui quem está certo, quem está errado, até porque é muito difícil saber. De qualquer maneira, eu acho que ela traz alguns insights, assim. O primeiro é esse, quer dizer, o bloco chamado da terceira via, esse nome vale para tudo, né? Mas todo mundo que não é o Bolsonaro e o Lula, subiu para 16%. Né? Então, quer dizer, isso está empurrando a eleição já para uma margem mais segura aí de segundo turno. Né? Então, uma grande chance a gente ter o nosso debate aí, no início de outubro, de ter o segundo turno. Se pegar margem de erro, o Lula pode ter, eventualmente, pela pesquisa da Datafolha, 50%. Né? Mas ali na margem de cima, né? 50%, seria 50% mais um, poderia liquidar a eleição. É muito difícil que isso aconteça, porque você teve horário eleitoral, obviamente você tem candidatos que eram pouco conhecidos, vão ganhando visibilidade. A Simone Tebet dobrou o nível de conhecimento dela, né? E aí foi bem no debate, foi uma avaliação mais ou menos unânime, o tema mulher
foi central ali no debate, quer dizer, então isso acaba também candidatos que são um pouco atacados, então tem uma chance maior. Ciro Gomes desempenha muito bem, isso é histórico, né? A performance do Ciro Gomes, então também cresceu, foi a 9%. Enfim, são fatores que vão levando a esse resultado aí, né? O que me impressionou na pesquisa são dois pontos. Primeiro, quando você faz a projeção de segundo turno, é impressionante, vai a 15 pontos a diferença. Então, Bolsonaro tem muita dificuldade em simulação de segundo turno. Por quê? Porque a rejeição é alta. A rejeição continua acima de 50%, 52%. Isso é complicado para o governo. E o famoso ruim e péssimo, que a pesquisa pergunta ali, né? Você acha o governo ruim e péssimo? O que você é ótimo, bom? E a pesquisa mostra o seguinte, que oscilou apenas um ponto para baixo o ruim e péssimo. Então o Bolsonaro tem 42% de ruim e péssimo. Só para dar um dado para nossos ouvintes aqui, nenhum presidente se reelegeu com mais de 30% de ruim e péssimo, tá? Isso não é uma regra de matemática, tá? É só um dado, uma referência para a gente ter. Fernando Henrique, Lula e Dilma foram 3 presidentes que se reelegeram. O Lula foi o que mais teve rejeição na reeleição, que foi 29%. Então, digamos, aí tem um dado preocupante, que é um dado que é o problema do governo. Como é que baixa a rejeição? Baixar a rejeição é difícil, porque está muito cristalizado o voto, enfim, isso é complicado. O presidente às vezes não ajuda também, né? Quando a gente viu aquele debate na Band, o nosso debate, e aquela frase famosa da jornalista, o tom um pouco agressivo, etc., não conversa com o eleitor mediano, né? De qualquer maneira, minha última observação aqui é o seguinte: boa parte das pesquisas detectaram melhora na avaliação econômica. Se a gente pegar a pesquisa CNT, MDA, que é uma pesquisa que entra muito fundo na avaliação mais setorial, da percepção das pessoas sobre a economia, você teve um crescimento muito forte. Por exemplo, você teve um crescimento de 15 pontos em média das pessoas em termos de visão positiva sobre emprego, renda, inflação, enfim, cenário econômico. Ou seja, as pessoas estão percebendo, ou estão acreditando, ou estão tendo uma visão mais positiva do crescimento da economia e da geração de emprego, né? Há uma expectativa ainda por parte de muita gente. Ontem saíram vários editoriais, várias colunas dizendo isso, quer dizer que isso aí é um resultado econômico também, né? O PIB 1,2% no trimestre, no segundo trimestre, quer dizer, nível de investimento da economia foi acima de 21%. Então tem fatores na economia que muita gente de vários setores aí de análise, que vai acabar refletindo positivamente para o governo. Na pesquisa Datafolha isso não apareceu, mas em outras pesquisas já está aparecendo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Os 2 principais candidatos à presidência da República, Lula e Bolsonaro, não estão sabendo aproveitar esses índices que tem para melhorar a sua atuação, para tentar consolidar aí um patamar estável? Ou seja, vamos traduzir aqui, vamos fazer uma paródia com o futebol. Eles estão jogando só com a camisa, tá faltando entrar em campo mesmo, na tua avaliação, estão batendo cabeça ainda essas campanhas, porque essa pesquisa ela mostra um crescimento do Ciro Gomes e da Simone Tebet, que parece que identificaram os assuntos, souberam aproveitar os momentos, principalmente no debate, quando os assuntos surgiram, eles aproveitaram esses momentos melhores do que o Lula e o Bolsonaro. Ou seja, não tem uma camisa tão pesada quanto a de Lula e de Bolsonaro, mas estão jogando melhor até o momento. Essa é a análise que a gente pode fazer desse resultado para o ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes? Aí tem 2 coisas, né, Pedro? Primeiro, Simone Tebet, ela tem um bom tempo de televisão, fala bem, expressa bem, e é um personagem pouco conhecido no início da campanha. Agora dobrou, né? Dobrou o percentual de pessoas conhece Simone Tebet, né? Um bom discurso, não é atacado, todo mundo quer, evidentemente, os 2 principais, a aliança com Simone Tebet, ou pelo menos com os seus eleitores, né? O apoio dos seus eleitores em segundo turno, um eventual segundo turno. Então, no debate foi isso, né? Quem é que atacou a Simone Tebet? Qual era a lógica? Você tinha 2 debates ali, um dos 2 primeiros colocados, que eram lá no centro do ataque, e ele gosta, provoca, então ele vai para o confronto o tempo inteiro, acaba também criticando. Mas é isso aí é evidente que facilita um pouco o discurso, a vida dos candidatos da terceira via. Hein?
Me desculpem, sabe que eu não acredito na possibilidade de a Simone Tebet ter quase triplicado a intenção de votos. Não acredito, por melhor que tenha sido o desempenho dela nas pesquisas, né? E a campanha dela não repercute, ninguém fala em Simone Tebet, né? A não ser o desempenho dela durante o debate, que foi assistido na hora em que ela brilhou mais, que foi no final, portanto com audiência já, ou com o número de pessoas assistindo o debate já bem menor do que aquele que iniciou, né, com o programa, com a Band na liderança da audiência. Mas assim, é tudo tão improvável, né? Eu falei aqui, Schiller, mais cedo, sobre essa coisa das pesquisas, né? Que virou uma coisa de profissão de fé. Eu acredito em tal pesquisa, eu acredito no Datafolha, acredito não sei aonde. Aí você pega essa pesquisa da Futura Inteligência ontem, dá 40,1 para o Bolsonaro e 36,9 para o Lula. É a primeira pesquisa que inverte o jogo, né, que coloca o Bolsonaro na frente. Aí assim, no mesmo dia o Datafolha divulga uma pesquisa dando o quê? 48 de diferença, sei lá, 15, 30, 12, como os demais outros institutos também têm sido feitos. Aí você vai no detalhe. No detalhe está lá a mesma coisa. A margem de erro da Futura Inteligência é 2,2%. O nível de confiança da pesquisa é de 95%, exatamente como o Datafolha. Então, assim, quem é que acerta? Quem é que está certo? A gente vai se fiar em quem, né? Essa pesquisa, por exemplo, dá lá o Ciro Gomes com aquela posição de terceiro lugar e com um número que é razoável, 6,2%. Tebet continua com 1,1%. Né? Pesquisa do Paraná Pesquisa também, que é feita presencialmente e que apontou 3,1 de diferença na estimulada, né? 4,2 na estimulada não, 3,1 na espontânea, 4,2 na estimulada. E aí a gente olha assim, aí tem lá o ex-Ibope, né? Que o IPEC, que se chamava Ibope, que também dá uma diferença de 12, 13 pontos favoráveis ao Lula. E a gente fica assim, vem cá, afinal de contas, quem é que está acertando? Tem alguém aí errando muito ou tem alguém manipulando muito? De fato, é preciso a gente refletir mais sobre isso. Olha, Cláudio, eu diria que tem alguém errando muito, né? Manipulando não é difícil dizer, né? Mas vamos lá, obviamente tem alguém errando muito, porque se você tem a Futura dando Bolsonaro na frente, Paraná dando menos de 4% de diferença, e Datafolha dando 13% para o Lula, a Datafolha costuma ser um instituto um pouco fora da curva. Ele geralmente está bem acima da curva em termos de preferência pró-Lula, não é? Então, na média das pesquisas, pegar o IPESP, pegar a pesquisa SSD, que são pesquisas que a gente também acompanha, elas mostram uma posição intermediária ali. O agregador de pesquisas dá uma coisa na faixa de 8, 9 pontos, enfim. Como disse, a gente tem que sempre analisar. Eu tenho muita dificuldade, quer dizer, eu gostaria muito de ler a pesquisa da Datafolha inteira, para saber estado por estado, região por região. Na última pesquisa da Datafolha me chamou muita atenção um dado. Daí você pega assim, alguns detalhes, né? O Lula aparecia 5 pontos na frente do Bolsonaro no Rio Grande do Sul. Ora, esse é um dado muito difícil de você acreditar, quer dizer, não é para onde acreditar, quer dizer, é uma contradição direta com praticamente todas as outras pesquisas. O Schiller, como é que funcionam então essas metodologias? Porque antigamente era meio ponto, isso bem antigamente, meio ponto percentual para mais ou para menos. Hoje 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Daqui a pouco nós vamos estar em 5 pontos percentuais para mais ou para menos, porque eu estou vendo que a diferença entre os institutos é absolutamente brutal, não? É verdade, mas vamos lá, diferentes metodologias se dizia, né? Quer dizer, eu escutei muito, a gente participa de muitas discussões sobre isso, que as pesquisas presenciais tendem a dar uma vantagem maior em geral para candidatos, digamos, mais mainstream, né? Candidatos em geral mais à direita, que têm menos suporte nos meios de opinião, eles tenderiam a deixar as pessoas mais constrangidas na pesquisa presencial. Então você teria aí um gap, chamado voto escondido, né, de 5%, etc. O próprio Antônio Lavareda, que é um grande especialista em pesquisa, nosso colega aqui, ele observou isso essa semana, mas é conhecido, isso é um fenômeno. O fenômeno dos Estados Unidos se chama de hidden vote, né, geralmente favorecia ou prejudicaria, não importa aqui, mas esconderia muitos votos do Trump lá. Né, isso aconteceu em 2020,
e 16. Aqui aconteceu em 18 com o Bolsonaro também. Então tem que dar um desconto. Na cozinha ali dos analistas de pesquisa, o pessoal diz assim, pega o Datafolha e tira uns 6 pontos aí do Lula, vai dar mais ou menos. Não sei, tudo isso aí é um pouco arbitrário, porque... mas é isso, se você tirar os 5, 6 pontos aí, que seria esse voto escondido, você iria para o agregado, para o de pesquisa, para a média, que é 8, 9. Então, são referências. Eu acho que o que dá para dizer, provavelmente a gente vai ter segundo turno, o bloco aí da terceira ganhou exposição, porque a televisão faz isso, então tende a crescer um pouco, concordo com o Cláudio, também não tanto, mas tende a crescer um pouco, não é? O governo está com dificuldade na rejeição, está com dificuldade na avaliação do governo, em que pese, eu vou repetir, eu acho que a gente tem que olhar isso, os dados da economia estão melhorando. Ontem o Bank of America fez projeção de 3,25% de crescimento da economia para esse ano. Vocês imaginam, nós vamos crescer acima de 3%, os indicadores estão caminhando nessa direção. Nós estamos no recorde de população ocupada, de mão de obra ocupada no Brasil, histórico. Então, assim, isso vai acabar refletindo, é o que a gente vai acompanhar. Fernando Schiller, cientista político, colunista aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Até a próxima, Schiller. Bom fim de semana, hein? Bom fim de semana, grande abraço. Rede Bandeirantes de Rádio.